Então, olá pessoal. Eh, Hoje na nossa aula de noção e saneamento a gente vai falar sobre o tratamento de água ainda, a quarta parte, que basicamente finalizando essa parte que trata da estação de tratamento de água, porque hoje nós vamos falar sobre a filtração, tá? Então o objetivo dessa aula de hoje vai ser identificar e caracterizar a fase do tratamento de água, chamada de filtração. A gente vai ver que nós temos alguns tipos diferentes da filtração, ela pode ocorrer de algumas maneiras diferentes, a depender do volume de água que a gente precisa tratar, da vazão que a gente precisa tratar e das características de água, nós podemos definir qual seria o tipo mais adequado, ok? Então, para isso, essa aula ela vai ser dividida em 3 partes. A primeira tratando sobre as generalidades da filtração, algumas características gerais, o que é que ela é, por que que a gente utiliza ela, como é que ela pode acontecer. Daí nós vamos tratar sobre os tipos de filtração, entrando melhor no que concerne a esses tipos, né? Como é que a gente pode fazer cada uma e quais as especificações que nós vamos ter para cada um desses tipos, tá? Essas previsões que a gente tem lá na nossa norma das estações de tratamento de água. E por fim, eu quero mostrar um vídeo para vocês sobre como é que essa filtração ocorre. É bem legal o vídeo de uma professora mostrando um experimento, fazendo um filtro artesanal, mostrando a água que entra toda cheia de sedimentos, suja, e saindo a água bem limpa. Então, eu achei bem interessante para vocês darem uma olhada e verem como é que essa filtração atua, né? O resultado mesmo de uma filtração dessa. Ok? Então, começando, se a gente lembrar aqui das etapas do tratamento de água para abastecimento, a gente já fala sobre captação, pré-tratamento, pré-oxidação, coagulação, floculação, sedimentação e agora nós vamos falar sobre a filtração, tá? Ela é uma das etapas finais do tratamento de água, né? Depois disso a gente só tem um condicionamento final, que vai tratar aqui de uma desinfecção, fluoração, correção de pH, coisas que são para ajustar, dar um ajuste final nessa qualidade de água, mas a filtração é que a gente pode dizer assim que é a última parte assim, que faz um tratamento grosso nessas águas, tá? Depois disso a gente teria a distribuição. Então, para que serve essa filtração? Essa filtração vai ser esse processo que ocorre na estação de tratamento de água, em que a água vai passar por um leito filtrante, tá? Ele pode ter diversas camadas ou ser um leito de camada única, geralmente areia, tá? E o objetivo vai ser retirar as partículas que não puderam ser removidas nas etapas anteriores, né? De coagulação, floculação e sedimentação. Porque o que a gente observa é que mesmo que a gente dê um tratamento um tempo de detenção adequado em cada uma das etapas anteriores, algumas partículas menores permanecem em suspensão, além de que alguns patógenos ainda podem permanecer nessa água. Daí a gente utiliza a filtração. A filtração ela vai auxiliar nessa remoção de patógenos também, mas principalmente na remoção dessas outras partículas em suspensão. Então, com isso, ela vai ajudar a reduzir turbidez da água, cor da água, sabor, entre outras coisas que a gente vai ver, tá? Então, a utilização dessa etapa, ela vai estar intimamente ligada com a qualidade da água bruta, porque a depender da qualidade da água bruta que chega, a gente pode ter alguns tipos diferentes até, desde uma filtração direta, que a gente vai ver o que é, até uma filtração dupla, que eu passaria aqui por 2 vezes um filtro, ok? Aqui essa imagem está mostrando uma filtração direta descendente, tá? A gente está vendo aqui que a água vem, a água coagulada, ela é despejada aqui nesse filtro, passa por diversas camadas
tá? Descendente porque o fluxo de água está indo de cima para baixo, até sair uma água filtrada lá embaixo, tá? Então, é importante que a gente conheça, então, as características desses leitos filtrantes, né? O que é que pode ser utilizado nesses leitos filtrantes. No geral, um filtro mais complexo, né? Pode ter aqui duas camadas. Uma camada de antracito, aqui que seria um carvão, de granulometria bem pequena, tá? Seguindo também por uma camada de areia, seguida depois por uma camada de pedregulho, que vai ser uma camada de suporte, né? E um fundo falso, tá? Por que que a gente vai ter essa diferença de granulometria e esse fundo falso, tá? O que acontece é que essa diferença de granulometria aqui gradual, né? A gente vai dos grãos menores para os grãos maiores. Primeiro, para que a gente tenha um suporte adequado, se eu colocasse diretamente o antracito aqui sobre o pedregulho, na hora que essa água estivesse passando, eu ia ter o carreamento desse antracito aqui, e com o tempo eu não ia ter mais essa camada, tá? Então, a gente utiliza aqui critérios de filtro, tá? Isso, inclusive, que são utilizados também, se vocês já tiverem visto aí alguma disciplina de solos, de barragens, nos filtros, tem alguns critérios sobre o diâmetro dos grãos para que não ocorra isso, esse carreamento, e nem ocorra a colmatação, que seria o entupimento desses filtros, tá? Então, a utilização dessa graduação nos grãos é feita para isso, além de que vai auxiliar a gente aqui nessa filtragem, de forma que a gente vai ter uma água que vai sendo filtrada desde um filtro mais fino, como se estivesse passando por uma peneira bem fina, até uma peneira mais grossa, tá? A depender do fluxo. E esse fundo falso, ele é importante aqui para separar esse leito da água filtrada. E dessa forma evitar também que sejam carreados, né, se formar algum lodo, algumas partículas vão ficar aqui suspensas, né? E quando eu tenho essa diferença de altura, cai só água e a gente não tem esse contato direto aqui da água filtrada com essa água que ainda está sendo, com esse leito filtrante aqui sujo, ok? Então, a gente vai projetar esse leito filtrante de acordo com a qualidade da água, certo? Observando, então, a qualidade da água que a gente quer depois de tratada, a taxa de filtração, a carga hidráulica disponível, as tecnologias de tratamento selecionadas, entre outras coisas, né? Porque a depender de todas essas características, eu posso escolher uma técnica de filtração direta, como está mostrado aqui, por exemplo, ou uma dupla filtração, a depender do que eu preciso e das características dessa água, da carga hidráulica disponível e etc. Tá? Como falei, no geral são utilizados materiais para esse leito filtrante, camada de suporte, areia, cascalho, pedregulhos e antracito, que é um carvão mineral. Só que a gente observa que se a gente simplesmente ficar passando a água lá o tempo todo por esses filtros, em algum momento o que vai acontecer é que esses filtros vão entupir, ou seja, esses filtros vão colmatar, tá? A colmatação do filtro é simplesmente o entupimento dele. Vão sendo retidas partículas aqui, pode ser gerado um lodo, por exemplo, alguns patógenos, algumas bactérias vão ficar aqui, e com isso, com o tempo, esse filtro começa a perder a capacidade de filtração. E isso não demora tanto tempo assim. Esses filtros eles têm que ser periodicamente lavados, isso aí a gente vai chamar, então, de carreira de filtração, ó, carreira de lavagem, cadê? A gente vai lavar eles periodicamente, aí tem filtro que é lavado, por exemplo, uma vez no dia, tem filtro que tem que ser lavado a cada 12 horas, por exemplo, tá? E para lavar esse filtro, como é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a água bruta para lavar,
a norma ela diz que não, a gente não vai utilizar água bruta para lavar esse filtro, mas sim a água tratada, ou a água tratada com ar, com jatos de ar. Como é que isso vai acontecer, então? Eu vou ter todas as etapas do tratamento de água, né? Ela vai passando por gradeamento, mistura rápida, coagulação, sedimentação, e por aí vai até chegar no filtro. Depois do filtro, ela não tem aquela parte final de flúor, correção do pH, desinfecção. Essa água é reservada e, em seguida, quando precisa lavar o filtro, essa água já tratada, que já iria para a rede de distribuição normal, parte dela é utilizada para lavagem dos filtros, certo? Inclusive, ela passa por uma tubulação diferente e tem um esquema diferente que a gente vai ver um pouco mais à frente quando eu estiver mostrando cada um dos tipos de filtro. A gente consegue observar um pouco melhor, tá? Então, a gente utiliza essa água por conta disso, por conta dessa utilização da água para lavagem, não só para o filtro, mas também para as outras etapas, né? Para retirar o lodo, para a descarga que, seja qual for das etapas anteriores, que a gente tem aquele CETA na hora de calcular a vazão de projeto, né? Vocês lembram que a gente tem a vazão de projeto, aquele K1, K2, e tem um CETA também que representa essa quantidade de água que é consumida na ETA, principalmente para essas etapas de lavagem dos equipamentos da estação de tratamento, tá? Então a gente não pode esquecer que esses filtros eles com o tempo eles colmatam e a gente tem que estar sempre realizando essa lavagem dos filtros com água tratada, tá? Ou água tratada e ar. E como eu disse, a depender do tipo de filtração, a gente tem alguns tipos de filtração, a gente vai utilizar essa lavagem de uma maneira um pouco diferente, né? Mas todas elas vão ocorrer mais ou menos da mesma maneira. Ok? E quais são esses tipos diferentes de filtração, então? Nós podemos ter uma filtração direta, tá? Uma filtração simples. Aí na filtração simples ela pode ser lenta ou rápida. Isso aqui quanto a vazão, a taxa de aplicação aqui desses filtros, ou ascendente ou descendente, de acordo com o fluxo, o sentido do fluxo, tá certo? Isso aqui eu já falei de uma maneira simplificada, mas a gente vai ver aqui um pouquinho melhor agora. Ou no caso de nós precisarmos de um tratamento um pouco mais complexo, devido às características da água bruta, nós podemos precisar de uma dupla filtração. O que é cada uma desses tipos, então? A filtração direta, como a gente já discorreu de maneira breve no começo dessa aula, ela vai ser a filtração em que eu vou dispensar as etapas de floculação, sedimentação e flotação, ou quando eu só tiver, por exemplo, uma pré-floculação, dispensando a sedimentação ou flotação, tá? Então, não tive sedimentação e flotação, principalmente, né? Nós vamos ter a filtração direta. Essa figura está mostrando justamente isso, né? A gente observa aqui uma tubulação que está trazendo essa água bruta, é jogado um coagulante aqui dentro dessa tubulação, de forma a que essa água tenha uma pré-floculação aqui, né, uma pré-coagulação, e essa água pré-coagulada, ela vai passar diretamente pelo filtro. A gente observa aqui que não tem a etapa de sedimentação. Ok? Não tem aquele grande reserva, vamos dizer assim, tanque, na verdade, aquele grande tanque de sedimentação. Essa água passa direto numa coagulação para filtração. Quando é que a gente vai utilizar isso, então? A gente vai utilizar quando a nossa água bruta, ela não tem muitos sólidos coloidais aí dispostos nela, em sólidos flutuantes.
ou quando esses sólidos forem pequenos também, porque daí eu consigo passar direto, ao invés de ter um grande volume, uma grande quantidade de lodo gerado, eu consigo passar direto pela filtração. Porque se eu tivesse num tratamento convencional, por exemplo, uma água que tem muitos sólidos em suspensão e eu passar direto pelo filtro, esse filtro vai colmatar muito rápido, tá? Vai diminuir os tempos aí, essas carreiras de lavagem, exponencialmente, porque se a gente lembrar que da sedimentação a gente não tem uma formação de um lodo aqui no fundo, imagina agora todo esse lodo passando por poros bem menores que são os poros do filtro. Então, de uma maneira bem rápida, isso aqui ia colmatar. Então, para isso que a gente geralmente utiliza a sedimentação antes. Agora, quando eu não tenho muitos sólidos em suspensão, eu posso tratar essa água, só jogar um coagulador. Claro que a gente tem que dar o tempo necessário aqui, que é disposto em norma também, que a gente viu nas etapas lá de coagulação. Tem que dar um tempo mínimo para que essa água se misture, esse coagulante se misture por completo e depois passar diretamente pelo filtro. E essa seria a filtração direta. E nesse caso aqui da figura é descendente, porque o sentido da água é um fluxo descendente, né, de cima para baixo. Já a filtração simples, ela pode ser rápida ou lenta, de fluxo ascendente ou descendente, né? E a filtração simples lenta, ela é utilizada geralmente com areias mais finas, tá? Porque a gente quer uma filtração maior, mas como a gente tem areias mais finas, a vazão aqui que vai passar vai ser menor. Por isso que acaba se tendo uma filtração chamada de lenta, ok? Então, ela resulta em taxas de filtração baixas. E devido a essas baixas taxas, a gente vai precisar, então, de grandes áreas aqui para esse tanque de filtração simples lenta, ok? No entanto, a gente tem uma vantagem de que, como ela é lenta, a gente acaba gerando aqui uma camada superficial nela, que é chamada de Schmutzdecke, que vem do alemão, que seria um leito de sujeira, uma camada de sujeira aqui em cima, que ela vai auxiliar aqui na remoção de organismos patológicos, tá? Ou seja, essa camada aqui vai ser uma camada viva, né? Nós vamos ter, por exemplo, bactérias, organismos aqui que vão fazer uma digestão dessa água e dessas partículas que estão passando. Por isso que ela auxilia nessa remoção dos organismos patológicos, tá? Então, a gente vai ter como vantagens dessa filtração simples lenta, que ela é uma técnica simples, de fácil operação em que pode dispensar a coagulação, né? Então a gente teria uma filtração simples que seria direta, se a gente, não, desculpa, gente, a gente pode dispensar a coagulação porque já que ela tem um leito muito fino, eu não preciso coagular as partículas, não preciso que elas aumentem para que eu possa reter elas, porque já que os poros são muito finos, os próprios poros finos conseguem captar essas partículas em suspensão. Mas, claro, isso vai depender das características da água bruta, tá? Se a água bruta por si só já tiver partículas muito grandes, eu não vou poder fazer uma filtração simples lenta, dispensando essa coagulação ou uma sedimentação anterior, certo? Além disso, a filtração lenta, ela tem como vantagem a remoção de bactérias, ela vai ter uma remoção de bactérias que vai ser superior ao filtro rápido, né? Porque além de formar aquela camada de Schmutzdecke, nós vamos ter, essa água vai demorar mais para passar aqui por esse filtro, então a gente vai ter uma melhor digestão aqui desses organismos. E além disso, essa filtração lenta ela vai permitir a remoção de ferro, da turbidez,
odor e sabor da água, além de remoção da cor. Só que essa remoção da cor é feita em menor grau, não é o principal dessa filtração simples lenta. Ok? Professor, tem pergunta no chat Oi, aí. No professor. chat. Ok, obrigado, Ricardo. Essas duas filtrações, o nível de filtração é o mesmo? Ou nessa filtração lenta a segurança de filtragem é maior? Então, a norma ela vai trazer os requisitos para cada um desses tipos de filtração para que a segurança seja a mesma, né? Porque não faria sentido eu ter dois tipos de filtração que eu estou deixando que sejam utilizadas, mas que uma tem uma segurança maior do que a outra. Acaba sendo mais uma decisão técnica devido à qualidade da água bruta, né? O que é que tem nessa água bruta, e também uma decisão técnica em relação ao que é mais vantajoso para a nossa estação de tratamento. Pode ser que a água, pode ser que eu pudesse fazer os dois tipos, né? Tanto uma filtração direta quanto essa filtração simples, mas que uma seja mais barata do que a outra, tá? E a norma vai trazer, então, os requisitos para que a gente tenha uma segurança adequada, independente do tipo de filtração que a gente está utilizando. Deu para entender, Gabriela? Deu sim, é porque eu pensei que, de certa forma, uma por ser mais lenta que a outra, vamos supor, o outro tipo de filtração é mais rápido, que não Aham. filtrasse tudo e que talvez posteriormente precisasse de uma outra etapa, entendeu? Sim, sim. Foi isso que eu pensei, porque nessa última aí da filtração lenta, o senhor falou que são várias camadas de areia mais finas, né? Aí eu pensei que nesse caso aí seria o processo seria mais lento, mas que depois dele não precisasse de outro. Não, de qualquer forma, a norma vai trazer que depois a gente ainda tem que ter a desinfecção, correção do pH. Isso, inclusive, se vocês lembrarem das aulas iniciais, quando a gente fala lá da classificação das águas, nós temos que alguns tipos de água, por serem de uma qualidade muito grande, naturalmente a água bruta de uma qualidade muito grande, a norma exige que, no mínimo, seja passado por uma desinfecção e correção do pH, por exemplo, tá? Então, de qualquer forma, a gente sempre vai ter essas etapas. O que vai mudar realmente é que elas vão ter algumas diferenças no que vai sair a água no final, obviamente, mas todas elas vão passar por um padrão mínimo que a gente pode utilizar para o abastecimento, ok? Então, beleza. Então, a filtração simples lenta, como estava falando, a gente vai ter alguns requisitos aqui da norma, não só para essa filtração simples lenta, mas para todo tipo de filtração. E a NBR 12216, ela vai trazer que se a gente utilizar filtração simples, a gente tem que ter no mínimo dois filtros paralelos, com a camada filtrante, aqui a gente vai ter as características, né? Mas por que dois filtros paralelos? Alguém consegue imaginar? Alguém quer arriscar aí? Uai, paralelo seria para ter uma melhor segurança? Então, de certa forma, sim, né? A gente vai ter dois filtros É, para. Oi, seria caso diga aí. um está comatado, o outro tá limpo? Basicamente isso. Porque a gente, para garantir que a gente vai ter essa segurança de abastecimento, né? A gente vai ter dois filtros, porque eu não vou ter que lavar eles com determinada frequência. Então, eu posso, por exemplo, estar utilizando um filtro, aí esse filtro está comatado, eu vou lavar ele, aí eu começo a utilizar o outro filtro. E aí, enquanto esse segundo filtro está trabalhando, eu estou lavando isso. E eu fico alternando entre eles, de forma que eu consiga ter uma vazão constante passando pela nossa estação de tratamento. Tá? Então, ela acaba sendo uma segurança quanto à vazão que a gente está tratando aqui. Além disso, esses filtros, eles têm que ter as seguintes características, né? É que, no caso, eu estou mostrando, essa imagem tem um filtro com uma dupla camada, né? Mas a filtração simples, ela basicamente tem só a camada de areia.
tá? Então, é dito que essa espessura tem que ser de, no mínimo, 90 centímetros da camada de areia. Isso para garantir que que essa água tenha uma perda de carga aqui e uma filtração mínima, tá certo? Então, 90 centímetros de areia. Essa areia tem que ter o tamanho efetivo dos grãos entre 0,25 e 0,035 milímetros, ou seja, é uma areia fina aqui. Coeficiente de uniformidade da areia menor do que 3. A camada de suporte de granulometria decrescente no sentido ascendente e no mínimo 20 centímetros acima do dreno, tá? Então, como eu falei anteriormente, a gente busca sempre vir dos grãos mais finos para os maiores de uma maneira gradual, para que a gente não tenha um carreamento desses grãos mais finos, tá? Além de que a gente quer que essa camada de suporte de pedregulhos ela esteja a no mínimo 20 centímetros acima do dreno, porque querendo ou não, mesmo assim a gente ainda tem algumas partículas que vão sendo carreadas. E se eu tiver esses 20 centímetros acima do dreno, eu diminuo a probabilidade dessas partículas chegarem no dreno e colmatarem o dreno também. Aí a gente teria um problema muito maior. Por fim, aqui a NBR 12216 traz também que essa filtração simples, lenta, ela tem que ter uma taxa de filtração menor do que 6 metros cúbicos por metro quadrado dia, certo? Por que isso também? A gente vai limitar essa taxa de filtração para que ela seja lenta, obviamente, e com isso eu não tenho novamente o carreamento desses grãos e eu não colmate eles muito rapidamente. Então a gente controla essa taxa de filtração aqui, tem um limite máximo, que seria o limite em que esses filtros lentos vão trabalhar da maneira mais eficiente. Aqui agora é uma foto do que seria realmente um filtro simples, uma filtração lenta simples. Veio aqui a água bruta, né? Entrou essa água vai ter um nível mínimo. Nós vamos ter a camada de areia e a camada de suporte e os drenos. Essa camada de suporte, que é aquela feita de pedregulhos com a dimensão mínima de 20 centímetros, e essa camada de areia é aquela que tem que ter no mínimo 90 centímetros, tá? Como eu falei, a gente pode anteriormente sobre a lavagem, vou aproveitar essa imagem para falar novamente, né? Que a gente pode fazer a lavagem desses filtros, né? A gente deve fazer com determinada frequência. Para isso, nós vamos ter alguns dispositivos para que seja feita a limpeza, né? A gente tem que primeiro retirar, a gente vai ter que fechar todas as válvulas, né? E abrir as válvulas de descarga. Eu vou ter que tirar essa descarga aqui, desse material que está sobrenadante aqui, que ainda vai passar pelo filtro, mas ainda não passou. E essa água, depois que filtrada aqui, para que eu possa injetar uma nova água, uma água limpa, tratada, para colmatar, ou para limpar esse filtro. Essa descarga dessa água vai ser feita no sentido oposto ao fluxo de filtragem, né? A gente observa que o fluxo de filtragem aqui seria de cima para baixo, né? Então seria um fluxo descendente, com a água saindo aqui por baixo. E para eu fazer a lavagem, então, eu vou injetar essa água de baixo para cima, de forma ascendente. E com isso, essa água aqui, essa sujeira que vai sendo removida, a gente vai fazer aqui uma descarga desse sobrenadante, tá? Para que eu possa depois voltar à operação. Muitas vezes, então, a gente vai observar que a filtração simples lenta, apesar de ela ter todas aquelas vantagens e retirar mais organismos patogênicos, a gente observa que a gente precisa de uma filtração mais rápida, de uma taxa de aplicação mais rápida. Isso porque as vazões que a gente trabalha,
geralmente são altas e as áreas disponíveis para essas estações de tratamento são baixas. Com isso, então, a gente tem a filtração rápida, que ela vai ser utilizada geralmente nessas zetas convencionais por conta dessas baixas disponibilidades de área e dessas altas demandas de vazão necessárias, tá? Essa técnica, ela pode possuir um mais materiais de constituições no seu leito filtrante, tá? Diferente da filtração simples, que a gente tem basicamente uma camada só de areia, essa filtração rápida é aquela que realmente vai utilizar várias camadas, por exemplo, o antracito, a areia e os pedregulhos aqui, ok? Essa granulometria, como a gente comentou, ela tem que variar gradualmente para permitir aqui a autofiltração, né? E evitar acarreamento desses finos. Devido às características da filtração rápida, a gente vai ter, então, a carreira de lavagem, intervalo de tempos até curtos, aqui por volta de 20 horas, sendo efetuada, então, a lavagem por meio de jato de água no contrafluxo, da mesma maneira que a gente estava observando lá no filtro simples. Como é que ocorreria essa lavagem aqui, por sinal? A gente observa que o tanque é bem menor, né? Eu vou ter aqui as camadas de um fundo falso. Da mesma maneira, eu tenho as válvulas para definir aqui os fluxos, para interromper ou colocar o fluxo. Então, se ela está vindo de cima para baixo, eu vou querer fazer a lavagem, então, de baixo para cima. Quando eu fizer isso, eu vou ter uma calha de lavagem, porque essa água suja, eu não quero que ela volte e tenha contato com a água que ainda vai vir, né? Então, ela vai entrar e vai cair numa calha de lavagem antes disso, tá? Quando ela cair, ela vai ser coletada e vai ser levada para tratamento, tá? Ela vira basicamente um esgoto, né? Que vai ser uma água suja, certo? Então, a água tratada vem aqui no seu sentido normal, pode vir no fluxo ascendente ou descendente, como a gente vai ver. Essa etapa de filtração, quando ela é feita uma filtração simples rápida, ela vai ter algumas características, tais como uma boa remoção de micro-organismos, não vai ser tão boa quanto a filtração lenta, mas mesmo assim ela possui uma boa remoção dos micro-organismos, tá? Então, é por isso também que é tão importante a gente ter a filtração. Ela vai remover turbidez e cor, odor e sabor, e por ela ser rápida e exigir aqui uma menor quantidade de área, então a gente vai ter áreas menores, que na ordem de até 40 metros quadrados, mais ou menos, e essas áreas vão ser bem menores do que a filtração lenta. E isso é garantido porque a gente tem uma capacidade de filtração aqui, uma taxa muito maior, né? Não sei se vocês lembram quanto é que estava lá na outra. Ó, na filtração simples, a gente tinha taxas aqui na ordem de 6 metros cúbicos por metro quadrado dia, na filtração lenta. Enquanto que na filtração rápida, eu já vou ter aqui, ó, 20 vezes maior essa taxa de filtração, chegando aqui a 120 metros cúbicos por metro quadrado dia, tá? E isso é garantido. A gente pode até se questionar, poxa, mas se eu estou passando tão mais rápido, um volume tão maior, eu não vou ter algum problema? Será que eu estou tratando corretamente essa água? E a gente vai ver que, na verdade, sim, que por conta dessa taxa de aplicação maior, a gente vai ter algumas características diferentes para esse leite filtrante, inclusive utilizando aqui, muitas vezes, uma dupla camada, e trabalhando aqui com espessuras, às vezes, até maiores, tá? Essa etapa da filtração rápida também, como ela exige aqui uma taxa de filtração maior, então a gente sempre vai precisar dessa coagulação química prévia, tá? Enquanto que na filtração lenta essa coagulação poderia ser dispensável, a depender das características da água, nessa filtração rápida, como eu quero aumentar a velocidade de filtração, então eu não quero perder muito tempo pensando
não só pensando, né, mas que essa água passe muito tempo para ela sozinha ser filtrada com os grãos menores. Eu quero realmente aumentar logo o tamanho desses grãos e reter eles da maneira mais rápida possível. Com isso, então, a NBR ela vai trazer algumas características que esses filtros devem possuir, a depender se é um fluxo descendente ou um fluxo ascendente. E o que seria o fluxo descendente, né? Lembrando aqui, fluxo descendente é quando essa água entra por cima, a água bruta entra por cima e a água tratada, a água filtrada sai por baixo. O fluxo ascendente é o contrário, quando a água a ser filtrada entra por baixo e a água filtrada passa pelo filtro e sai por cima, tá? Então, essa camada filtrante, ela deve possuir algumas características. Quando a gente tem apenas uma camada, ela deve ter uma camada de areia, né? Ela deve ter espessura mínima de 0,45 metros, né? 45 centímetros. Tamanho efetivo da areia, a gente vai ver aqui que ele é maior. Isso porque, como eu já coagulei esses grãos, como eles vão estar maiores, então vou retirar grãos maiores aqui. E um coeficiente de uniformidade que daria entre 1,4 e 1,6. Já isso quando o fluxo é descendente, tá? Quando o fluxo é ascendente, a gente vai ter uma espessura mínima muito maior. Uma espessura aqui de 2 metros, se eu tiver apenas essa camada de areia. O tamanho efetivo dos grãos de 0,7 a 0,8 milímetros, um coeficiente de uniformidade menor do que 2. Por que que a gente tem aqui uma espessura tão maior? Isso aqui também vem um pouco da mecânica do solo, se vocês lembrarem, quando a gente tem o fluxo ascendente de água aqui num material, né, num solo. Agora que a gente vai falar de uma areia. Se eu tiver um gradiente, se essa camada for muito pequena, eu vou ter um gradiente hidráulico muito elevado. E esse gradiente elevado vai fazer com que a gente gere, primeiro, pode gerar uma areia movediça aqui. E isso acontecendo também, se esse gradiente for muito elevado, a gente pode acabar carreando essas partículas aqui. Então, de forma ascendente, o que é acabar com o filtro. Para isso, a gente utiliza então uma camada bem mais espessa para que eu tenha uma perda de carga distribuída por um comprimento maior, garantindo então a integridade desse filtro. Ok? A gente pode ainda fazer essa filtração rápida com a camada filtrante dupla, tá? Que é aquilo que a gente viu mais no começo, utilizando o antracito e a areia. Quando isso acontece, essa camada de areia ela pode diminuir bastante, pode vir aqui para 25 centímetros, utilizando o tamanho efetivo dos grãos de 0,4 a 0,45 e um CU aqui de 1,4 a 1,6. Enquanto que o antracito vai ter uma espessura mínima de 45, tamanho efetivo aqui de 0,8 a 1 milímetro e CU menor ou igual a 1,4. Ok? Isso aqui são algumas características que na hora de fazer um projeto vocês devem observar. Além disso, as camadas de suporte, elas devem ter algumas características também, tais como a distância, uma espessura mínima aqui de 25 centímetros, nós temos que ter aqui uma granulometria aqui decrescente, vários seixos de tamanhos diferentes, tem assim, os requisitos aqui do tamanho do seixo, de como que a gente deve fazer essa graduação para que a gente tenha aquela autofiltração, né, para que não seja carreado os grãos e etc. Isso aqui vocês podem ler depois na nossa NBR, que é a 12.216. 12.216. Por fim, tratando aqui desses tipos de filtro, eu queria lembrar vocês novamente, né, o que é a filtração descendente e ascendente. Descendente é quando a água entra por cima e sai filtrada por baixo, e ascendente quando ela entra por baixo e sai filtrada por cima, tá? Aí, a depender do tipo de fluxo, a norma vai trazer também
algumas exigências aqui, algumas taxas máximas para serem utilizadas quando a gente não utilizar um filtro piloto, tá? O filtro piloto seria para a gente verificar se as características aqui desse filtro, por mais que eu tivesse uma taxa máxima, uma taxa diferente, se ele está ocorrendo, se está funcionando de uma maneira adequada, seguindo os padrões lá de potabilidade quando a água estiver saindo. Mas quando eu não tenho esse filtro piloto, eu tenho que utilizar essas taxas máximas quando uma camada for simples de 180 metros cúbicos por metro quadrado dia. Isso porque, como eu vou ter só uma camada, teoricamente eu tenho uma eficiência de remoção menor. Então, eu quero que a água passe de uma maneira mais devagar para que, quando ela passar, ela esteja tão limpa quanto quando eu tiver uma camada dupla, que eu posso passar um volume maior, uma velocidade maior. Porém, quando o fluxo for ascendente, que a gente tem aquela limitação, como eu estava falando, de um gradiente hidráulico aqui para que ele não acabe carreando essas partículas e acabe com a integridade desse filtro, quando esse fluxo for ascendente, a gente deve limitar essa taxa a 120 metros cúbicos por metro quadrado dia. Podemos ter ainda, além da filtração simples, uma dupla filtração, quando as características dessa água são piores e a gente precisa de um tratamento um pouco mais exigente. O que é que vai consistir essa dupla filtração? Ela vai ser basicamente eu passar essa água por um filtro ascendente e em seguida por um filtro descendente, tá? Que eles vão estar ligados em série. Então essa água viria aqui, a água bruta, né? Ela passaria primeiramente nesse sentido ascendente por esse filtro, vem aqui, passa para um segundo filtro, vindo de cima para baixo num fluxo descendente, saindo ela tratada lá embaixo, tá? Então essa seria a dupla filtração. Quando isso acontece, então, como é que vai funcionar mais ou menos cada um desses filtros? Esse primeiro filtro ascendente, ele vai funcionar basicamente de uma maneira geral como uma etapa de clarificação dessa água. A gente vai tirar a maior parte desses sólidos em suspensão. Enquanto que o filtro descendente, que vai ser o segundo filtro, né, da série, ele que realmente vai fazer a filtração fina, né? Vai realmente tirar a maior parte dos organismos patogênicos, vai retirar a maior parte daquela turbidez, da cor, do sabor da água, tá? Então ela seria responsável pelo polimento final. Ok? Deu para entender tudo até agora, pessoal? Que eu queria só mostrar um vídeo para vocês como é que isso acontece no final das contas, como é bem legal, a água suja entrando e a água limpa saindo. Tudo certo? Tudo, pode soltar o vídeo aí, professor. Então, beleza. Deixa eu parar aqui e colocar na guia correta. Eu sou a Ana Halston do Ciência em Show e esse é um experimento prático em parceria com a Sabesp. É possível fazer um filtro caseiro? Nós temos aqui uma garrafa PET cortada ao meio, algodão, areia, pedrisco e aqui brita ou cascalho. E uma água bem suja, barrenta. Será que nós vamos conseguir limpar? Vamos ver? Nós vamos colocar o algodão aqui no funil. Bastante. Olha só. Vamos colocar aqui todo esse algodão. E ele vai servir de filtro. Olha só. E além de tudo vai ficar bonito. Agora nós vamos colocar a areia. Vamos colocar agora esse
pedregulho. Tá ficando bem bonito esse nosso filtro, hein? E agora, o quarto nível do nosso filtro. Esse cascalho. E vou mexer aqui um pouquinho, porque o barro vai assentando, e isso é melhor para escoar aqui a água no nosso filtro. A água está passando por todas as fases e sendo filtrada. Será que ela vai sair limpinha? Olha que incrível que nós conseguimos fazer com aquela água barrenta. E essa água pode ser reutilizável, olha só. Você vai poder aguar as plantas, lavar o quintal. Fica ligado nessas experiências práticas que você ainda pode fazer em casa e na escola. Então, pessoal, vocês viram aqui que Deus me livre se ela bebesse essa água, né? Dá pra aguar as plantas, não pra beber. Ah, mas não duvido nada no mundo não, que o pessoal faz cada coisa nesse mundo que se ela falasse, se ela não tivesse falado que não podia beber, ia ter gente bebendo. Na hora que ela colocou no copo lá, pensei que ela ia beber mesmo. Nossa, a primeira vez que eu vi o vídeo também. Então, vocês conseguiram observar aí, né? Basicamente, ela usou alguns materiais diferentes, né? Mas o que é que ela fez? Ela fez o que a gente estava vendo aqui, essa questão das camadas diferentes, a diferença da granulometria, né? Ela colocou uma camada de algodão, que seria o mais fino aqui, como se fosse um antracito, uma areia, uns pedregulhos lá e um cascalho, né? Um pedregulho maior, para que tivesse toda essa graduação aqui. E no final, essa água vai passando. E se vocês olharam bem o vídeo, o barro lá que está suspenso, as partículas, elas ficam retidas lá no filtro e a água sai filtrada lá no final, tá? Por isso que eu achei bem legal trazer esse vídeo para vocês verem, tá bom? E aí, dúvidas sobre a aula de hoje? Não, senhor, tá de boa. Foi tranquila a parte da filtragem aí, tudo bonitinho. De boa mesmo. Beleza, então, gente. Pois eu vou parar aqui o compartilhamento e a gravação.